Biblicamente falando, o que uma divisão poderá causar de prejuízo para a igreja e o que acontecerá com o divisor? Biblicamente, a divisão na igreja nunca é apresentada como algo desejável por Deus, mas não é mesmo. A unidade do corpo de Cristo é um dos princípios centrais do Novo Testamento. Quando uma divisão acontece por motivos de orgulho, ambição, inveja ou rebeldia, ela produz prejuízos espirituais, tanto para a igreja quanto para promover divisão. Isso é muito sério. O prejuízo que a divisão causa à igreja, primeiro, enfraquece o testemunho da igreja. Jesus orou para que seus discípulos fossem um, pois a unidade demonstra ao mundo que ele foi enviado pelo Pai, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, 21. Quando há divisão, o testemunho cristão perde credibilidade diante das pessoas. Segundo, entristece o Espírito Santo. De divisões, embora conflitos motivados por pecado, entristecem o Espírito Santo. Olha o que diz Efésios 4, 30 e 32. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, longe de vós toda a amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia, bem como toda a malícia. Então, meu amigo, a divisão, se tem uma malícia por detrás, está ruim. Terceiro, ela vai gerar contendas, fofocas e facções. Paulo advertiu a igreja de Corinto porque havia partidos e disputas entre os irmãos. Rogo-vos que digais todos uma mesma coisa e que não haja entre vós divisões, antes sejais unidos em um mesmo pensamento e em um mesmo parecer. 1 Coríntios 1:10 fala que a igreja estava dividida por causa de fidelidade. Cada um dizia: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. Aí quando Paulo entra, apesar de dizer, por um acaso está Cristo dividido, então a igreja estava dividida entre elas mesmas por causa de opiniões. Então opiniões, as coisas que nós vamos falando, às vezes nós estamos entrando numa divisão, é tomar muito cuidado. Também Paulo escreveu: porque havendo entre vós inveja, contendas e dissensões, não sois porventura carnais? 1 Coríntios capítulo 3, verso de número 13. Então isso é muito sério. Vamos seguindo. E a quarta coisa, impede o crescimento espiritual. Uma igreja dividida passa mais tempo resolvendo conflitos do que cumprindo sua missão de evangelizar, discipular e servir. Efésios 4, do 11 ao 16. O propósito dos dons ministeriais é levar o corpo de Cristo à unidade da fé e ao crescimento espiritual. Então, meu amigo, vai impedir o crescimento da igreja porque vai causar divisão. Vamos seguir. Quinto, dá a oportunidade ao inimigo. Satanás procura destruir a comunhão do povo de Deus. 1 de Pedro 5:8 diz: o diabo, vosso adversário, anda rugindo como leão, buscando a quem possa tragar. Uma igreja dividida torna-se mais vulnerável aos ataques espirituais. O que acontece com quem promove divisões? A Bíblia trata esse assunto com muita seriedade. Vamos seguindo aqui. O que acontece? Primeiro, Deus reprova a quem semeia contendas. Muito cuidado. Entre as coisas que Deus aborrece está provocar divisões. Estas 6 coisas o Senhor aborrece: e o que semeia contenda entre os irmãos. Provérbios capítulo 6, do 16 ao 19. Olha as coisas que aborrece a Deus e a sétima, a sua alma abomina. Olha o que diz aqui, olhos altivos, quer dizer orgulho e arrogância, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, quer dizer violência, coração que maquina projetos iníquos, quer dizer pensamento perverso, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, o que semeia contendas entre os irmãos, entre fofocas, intrigas e discórdias. Isso aborrece a alma e abomina a alma de Deus. Segundo, deve ser advertido e, se persistir, evitado. O que nós temos que fazer? Paulo orienta como lidar com quem insiste em causar divisões. Olha o versículo 10 de Timóteo 3:10. Ao homem faccioso, quer dizer, ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evita-o, sabendo que esse tal está pervertido e vive pecando, e por si mesmo já está condenado. Olha que negócio sério. Isso mostra que a disciplina deve ser precedida por exortação, visando o
arrependimento. Quando não há arrependimento, então a Bíblia diz para nós evitar essa pessoa, porque ela já está em si mesmo condenada. Negócio sério para o divisor. Vamos seguindo. Quarto, as divisões são obras da carne. Olha o que diz, Paulo inclui dissensões e facções entre as obras da carne. Gálatas 5:19-21. Inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções. Os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Coisa séria, hein? Se a pessoa persiste em ficar nessa prática, não vai herdar o reino dos céus, vai perder. Esse texto não ensina que um ato isolado sem arrependimento define automaticamente o destino eterno de alguém. Ele adverte contra o que? Isso é importante, Ele adverte contra um estilo de vida marcado por essas práticas. Tem pessoas que elas vão ficar leprosas até o dia da morte, assim como aconteceu com o rei Uzias. Ficou leproso até o dia da morte. Ele entrou no santuário, não porque ele entrou no santuário que ele fica leproso. Ele estava com o censário na mão, ele tinha já a intenção de fazer aquilo que não estava autorizado. Quando entrou o sacerdote Azarias com 80 sacerdotes, disse: a ti não compete queimar incenso no santuário, sai do santuário. Ele se indignou, e a Bíblia diz: quando ele se indignou, a lepra lhe saiu à testa. Então, quando as pessoas se indignam com o ministério, então ela sai, abre a igreja dela e automaticamente ela se torna, infelizmente, aí uma pessoa leprosa espiritualmente falando, e vai ficar assim para o resto da vida. Então, esse texto não ensina que um ato isolado sem arrependimento define automaticamente o destino eterno de alguém. Ele adverte contra um estilo de vida marcado por essas práticas. E o quinto, Deus chama o seu povo para a paz. Romanos capítulo 16:17 diz: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste. Basta-vos. Paulo orienta a igreja a identificar e não seguir quem promove divisões contrárias ao ensino apostólico. Muito cuidado. O que nós temos de orientação aqui de Romanos 16, capítulo 16, versículo 17 é: rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos em desacordo com a doutrina que aprendeste, afasta-vos deles. Então nós temos que notar uma atitude de uma pessoa quando ela começa a falar, quando ela começa a mostrar indignação. Isso é um sinal muito sério. Se você perceber, ajude essa pessoa, e se a pessoa também perceber, ela dá um passo para trás, se arrepende e vai pedir perdão para Deus. Vamos seguindo a conclusão bíblica. A Bíblia ensina que Deus deseja uma igreja unida em Cristo. A divisão causada por orgulho, interesses pessoais, inveja ou busca de poder produz graves prejuízos, enfraquece o testemunho da igreja, gera escândalos, impede o crescimento espiritual e entristece o Espírito Santo. Quem promove divisões é chamado ao arrependimento e deve ser advertido. Se permanecer obstinado, a igreja deve aplicar a disciplina bíblica, quer dizer, evitar. Depois de uma ou duas admoestação, evita-o, porque esse tal já está pervertido e em si mesmo já está condenado. Coisa muito séria. Vamos seguindo aqui, As Escrituras também afirmam que Deus julga com seriedade aqueles que destroem a unidade do seu povo. 1 Coríntios capítulo 3, 16, 17. Ao mesmo tempo, a Bíblia reconhece que em algumas circunstâncias a separação pode ser necessária para preservar a verdade do Evangelho e a santidade da igreja. A diferença está na motivação. Qual o motivo do divisor? A divisão condenada nasce na carne do interesse próprio. A separação legítima busca honrar a palavra de Deus e proteger a igreja da corrupção doutrinária e moral. Então, existem pessoas que são separadas. Eu dei um exemplo aqui, o exemplo de Paulo e Barnabé. Olha aqui, em Atos, capítulo 15, 36, 41. Os apóstolos discordaram fortemente sobre levar João Marcos em uma viagem missionária. Nós não sabemos que desacordo foi esse, não sabemos o porquê, essa resistência contra o João Marcos. Eles separaram-se em duas equipes distintas para continuar a obra de Deus. Presta atenção. No entanto, não houve divisão no corpo de Cristo. Eles continuaram a cooperar no mesmo evangelho e mantiveram o respeito mútuo, sem formar facções rivais. Que Deus tenha misericórdia de certos divisores. Um dia, cada um
achará o seu galho, assim como Absalão. 1 Samuel 18:9. Como Corá, Datã e Abirão, engolidos vivos com toda a congregação rebelada contra o Senhor. Números 16, do 31 ao 35. Como Himeneu e Alexandre, causadores de apostasia entre o povo e foram entregues a Satanás. Primeira carta de Paulo a Timóteo 1:19-20. Como Diófretes, almejava exercer a liderança suprema e impedia os irmãos de entrarem na igreja e ainda difamava os líderes. 3 de João 1:9-11. Aqui eu encerro esse entendimento. Que Deus me abençoe, que Deus nos proteja de toda divisão, toda dissensão, de toda discórdia. Pai, muito obrigado por essa orientação. Amém.